Olá pessoal, Ivo Maropo de novo com vocês, e hoje eu gostaria de falar sobre algo curioso: futebol, né? Um assunto que muita gente pode achar que é indigno, né? Que não é digno de nota, mas eu acho que traz curiosidades interessantes, tá? Que podem conter links para o que o canal se propõe, né? Que é entender o mundo e o Brasil hoje, ok? Bom, esse vídeo vai se focar em 4 times básicos e eles serão Flamengo, Vasco, Palmeiras e Corinthians, ok? Já deu para ver qual é a semelhança, né? O que guia, o que liga isso tudo. No caso do Palmeiras, o Corinthians é o seu maior rival, né, reconhecidamente, e o Corinthians é o maior rival do Palmeiras e o Palmeiras é o maior rival do Corinthians, essencialmente, tá? E no caso dos cariocas, os flamenguistas são os grandes rivais dos vascaínos, do Vasco, né? E o Vasco, o grande rival do Flamengo, tá? E, muito embora suas diferenças, eu acho que existem semelhanças curiosas, tá? Porque se tem uma coisa que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos anos, foi a elitização, né, de ambos, Palmeiras e Flamengo, né, que tem concentrado receita, né, no Brasil. São os times mais ricos do Brasil dos últimos anos, né, com receitas, orçamentos que superam os 500 milhões de reais, 600 milhões de reais. E os outros times meio que ficaram mais ou menos para trás e correndo atrás do prejuízo, né? Pegando ali os restos do que sobra desses dois times que monopolizam as contratações, né? Com uma ou outra exceção aqui e acolá, tá? Bom, eu queria começar primeiro com a relação entre Corinthians e Palmeiras, né? Que muita gente acha que é meramente desportiva, que se inicia e acaba e se finda nas 4 linhas em campo, mas eu acho que extrapola muito além, né? Eu acho que você só pode entender o peso de Palmeiras e Corinthians se você explicitar o elemento oculto que todo mundo sabe de uma forma ou de outra, mas tem medo de expor, que é o elemento de classe, né? Porque o Palmeiras, nos últimos anos, ficou marcado como um time da elite, né? E não é à toa que ele é o time de Bolsonaro, obviamente, né? Tem que mencionar isso. E o Corinthians, o time do povo, ok? Inclusive é conhecida a ligação entre o Corinthians e Lula, por exemplo, né? Inclusive há diversas brincadeiras de que o estádio do Corinthians teria sido um presente de Lula, enfim, nas suas relações políticas, Odebrecht e por aí vai, ok? Bom, muito embora isso não seja citado oficialmente, a relação entre Corinthians e Palmeiras tem um forte componente de classe, né? Como eu já falei. O Corinthians é basicamente o time do povo, o time de Lula, e o Palmeiras o time da elite, e que foi, se houve alguma dúvida, né, ela foi dissipada quando Bolsonaro levantou a taça do Palmeiras no final de 2018, né, pelo Campeonato Brasileiro, né, campeão. Né, e algo parecido também, obviamente, existe entre Flamengo e Vasco. Né? Flamengo se tornou um time poderoso, né, muito midiático, mais de 40 milhões de torcedores. Existe os direitos de exibição da Globo, em que a emissora carioca paga centenas de milhões de reais por ano, né?
e isso por si só injeta um dinheiro que meio que incapacita a concorrência, né? Ela se torna desleal, enfim. Bom, mas aí a gente se depara com fenômenos interessantes, né, nos últimos anos, que é a resistência do Vasco, muito embora tenha muito menos dinheiro e um plantel, né, um elenco muito menos valorizado e vultoso, e a resistência do Corinthians em relação ao Palmeiras também. Que muito embora o Palmeiras seja muito mais rico do que o Corinthians, né, tinha muito mais saúde financeira e poder de contratação, o Palmeiras se tornou, precisamente nos últimos anos, um freguês do Corinthians, né? Se não me falha na última contagem, nos últimos, digamos, 3 anos, o Corinthians tem na faixa de 6 ou 7 vitórias e o Palmeiras apenas uma, algo desse tipo, uma diferença brutal, chama atenção, tá? Especialmente porque, como eu já disse, o Palmeiras é muito mais rico, tem muito mais saúde financeira e capacidade de contratação, né? É um time que em 2016 ganhou o Campeonato Brasileiro e em 2017 reforçou ainda mais o seu elenco, né? E foi um ano absolutamente decepcionante, assim como está sendo decepcionante em 2019 para o Palmeiras, né? E foi decepcionante também em 2018, tá? Porque o foco do Palmeiras era Libertadores da América e ele foi eliminado de forma vexatória, tá? Ainda longe da final da competição, inclusive, tá? E o Campeonato Brasileiro do ano passado foi encarado pelos palmeirenses mais ou menos com um prêmio de consolação. Um bom prêmio de consolação, mas ainda assim um certo amargor, ok? Foi um prêmio agridoce de certa forma, tá? Bom, como eu já falei, né, a relação entre Corinthians e Palmeiras é um pouco semelhante, ou talvez até bastante semelhante, àquela entre Flamengo e Vasco. E muito embora isso não seja citado, a rivalidade entre esses clubes, principalmente entre Palmeiras e Corinthians, só pode ser entendida de fato quando a gente explicita o componente de classe, né? Você pode até ver no estádio do Corinthians, né? O que tem lá escrito? Jogai por nós, né? Obviamente uma referência bíblica, né? Rogai por nós, pecadores, né? Lá tem jogai por nós. E tem também time do povo, tá? Na arquibancada bem grande. Enquanto isso, no estádio do Palmeiras existe o ingresso mais caro do país, né? E quando o Paulo Nobre, o seu anterior presidente, presidiu o clube, uma das suas determinações foi tirar os ambulantes de circulação da rua do estádio, tá? Basicamente isso, porque Paulo Nobre era um bilionário, né? Um bilionário que injetou 200 milhões de reais para tirar o Palmeiras da lama, né? Que não conseguia nem pagar a conta de luz e água, ok? Então o clube, o Palmeiras, apesar de ter um passado operário, digamos assim, muito focado baseado em, enfim, operário, gente que veio da Itália, que não tinha muitas condições financeiras e fundou o clube, tá? Então existe essa raiz tanto quanto operária, digamos assim, classe média baixa, classe baixa, na essência, na fundação do Palmeiras de 1914, mas que hoje se vê pervertida, subvertida pela sua elitização, pela sua arrogância narcisista, elitista, classista, todos os istas, se você quiser, né? Que a gente encontra hoje no Palmeiras, cuja disputa política se localiza entre dois bilionários, né? A dona da Crefisa, basicamente a Leila Pereira, e o Paulo Nobre, como eu já falei, que não é mais presidente, mas ainda atua nos bastidores e tem ainda bastante influência política no clube, tá? Ok? Mas aí a gente tem que dar um passo adiante. Por que o Palmeiras não emplaca? Ok? Porque o Flamengo não emplaca também. E só está emplacando agora, né? Tanto é que ganhou a alcunha, a pecha
pejorativa de cheirinho, né? Porque os flamenguistas diziam que estavam sentindo o cheiro do título, mas nos últimos anos só ficaram sentindo o cheiro, então ficaram no cheirinho, né? Digamos assim, de sentir o cheiro do título, eles ficaram só no cheirinho, que nem entregador de pizza, né? Como se diz, né? Já sinto o cheiro da pizza, mas você não pode de fato consumi-la, né? Digamos assim. Mas aí nós temos o Flamengo que atualmente, de fato, se tornou vitorioso, né? É o ex-cheirinho agora, né? Mas por quê? Porque ele precisou de um treinador europeu. Foi preciso um treinador europeu para abençoar, para dar a benção, digamos assim, no clube e para que ele pudesse ser tudo o que ele podia ser, de fato. Essa é a minha tese, tá? Os torcedores tentam achar motivos desportivos, administrativos, de todo tipo, mas eles esquecem esse componente psicológico que eu acho que está muito arraigado no Brasil, a identidade brasileira, né, que tem muito de vira-lata, digamos assim. Né? Para fazer um paralelo, eu acho que no Brasil não existe teologia da prosperidade, né, neopentecostal, evangélica, enfim, sem uma mancha da teologia da libertação, né? Mais católica e tal, que a gente pode aproximar com o marxismo, inclusive, né? E existe um fosso entre os dois. Eu acho que no Brasil não existe teologia da prosperidade sem um encalço, sem uma má consciência, nem que seja mínima, uma mancha da teologia da libertação, né, que a reprime, digamos assim, colocando em termos mais teológicos. E eu acho que foi necessário justamente um técnico europeu para o Flamengo para que a teologia da prosperidade pudesse, digamos assim, se libertar da teologia da libertação, né? Dessa má consciência, dessa culpa, dessa barreira que não permitiu o Flamengo ser uma hegemonia, né? E pelo menos em 2009 ele tem sido uma força claramente hegemônica, solitária até, né? E o Palmeiras eu acho que é a mesma coisa. O Palmeiras eu acho que ele só vai se libertar e ser uma força hegemônica ou coprotagonista, enfim, ao lado do Flamengo, quando ele tiver um técnico europeu ou então estrangeiro, né? Porque o técnico europeu ele vai permitir justamente isso, a libertação da teologia da prosperidade, fazendo essa analogia com a teologia, em relação à teologia da libertação, ok? Que luta pela igualdade, etc., uma igualdade radical, né? E que fala de causas sociais, antagonismos sociais, e tem uma aproximação clássica com o marxismo, né? Ao passo que a teologia da prosperidade é um mergulho de cabeça no capitalismo, né? Onde Deus se coloca ao lado do capital, basicamente, como um defensor desavergonhado do capital, enfim, do enriquecimento individual, etc. Nem que isso gere injustiças sociais, né? Desigualdade. Ok? Então eu acho que é só assim que a gente entende as rivalidades, as conquistas estranhas de um Corinthians sem condições financeiras sobre um Palmeiras poderoso, né? Existe um consistente triunfo do Corinthians, né? O Corinthians paupérrimo em relação ao Palmeiras atual, sobre o poderio financeiro do Palmeiras nos últimos anos, né? E também há algo semelhante entre Vasco e Flamengo. Então, a última partida entre os dois foi 4-4. Tá? O único time que conseguiu golear o Flamengo, ainda que tenha levado uma goleada também, tem empatado os tentos em 4-4, foi o Vasco da Gama, né? O combalido e falido Vasco da Gama, né? Que pegou o poderosíssimo Flamengo e ele, digamos assim, ele meteu 4 gols, né? O que ninguém conseguiu no ano. O Vasco da Gama, o combalido Vasco da Gama, frágil financeiramente, conseguiu. Né? E algo parecido eu acho também se dá entre Corinthians e Palmeiras. Somente o Corinthians, né, conseguiu consistentemente, nos últimos anos, ganhar do Palmeiras, né?
de forma vexatória, inclusive, né? E eu acho que só levando em consideração esses aspectos ideológicos, financeiros, políticos, etc., até mesmo teológicos, que a gente entende o background dessa luta, né? Porque, por exemplo, a disputa entre corintianos e palmeirenses não é apenas uma disputa entre rivais, né? O corintiano e o palmeirense são basicamente inimigos um do outro. Eles não querem apenas que um perca e o outro ganhe. Eles querem até a morte um do outro. Tá? É um negócio muito sério. Inclusive não pode haver jogo com torcida mista, jamais em São Paulo, porque eles basicamente se matam. Tá? A torcida é única mesmo. Inclusive querem fazer o mesmo agora com a recém-rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, obviamente. Né? A torcida única se dará novamente no jogo entre Palmeiras e Corinthians, tá? Que vai ser nesse fim de semana. Então, sem esse background, você não entende o futebol, né? Você tem que pôr as claras, tá? Esse elemento, essa rixa de classe implícita que todo mundo sabe, mas que ninguém verbaliza publicamente, né? Que é bem sabida, mas a gente finge que não sabe. Mas existe esse componente muito forte, né? Ok? É basicamente isso que eu queria falar sobre esses times e esses clássicos, aproveitando o ensejo do Flamengo, né, que explodiu nacionalmente com essas conquistas do Brasileirão e da Libertadores, aproveitando esse ensejo atual. Ok? Até mais.